Bom, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Essa agora a gente vai conversar sobre os comandos SQL e mais especificamente update, insert, alguns comandos que a gente não tinha visto, delete. Então, nós vamos aprender a criar tabela, definir a tabela, definir chaves estrangeiras e chaves primárias e chaves candidatas, chaves únicas para o banco de dados, e também nós vamos aprender a preencher esse banco de dados, atualizar o banco de dados e remover também dados do banco de dados. Então, bastante completo assim, né? Essa aula vai ser dividida em 3 partes pequenas, então vamos nessa. Primeiro nós vamos aprender a definição de banco de dados, a definir, né, a tabela de banco de dados, e depois nós vamos falar sobre as chaves primária, candidata, estrangeira, como definir ela no SQL, e por fim a gente vai falar sobre outras coisas como visões, update, delete, insert. Muito bem, então primeira parte, deixa eu tirar a minha imagem aqui. Isso, agora a gente, então, alguns slides serão pulados, esses do esquema. O esquema, ele no conceito do SQL, ele foi adicionado deixa eu só dar uma, né? Então, create database. Vamos primeiro falar do criar uma base de dados. É o comando create database. Então, create database, e aí você vai criar uma base de dados, e normalmente o usuário que criou ela é o dono. E para você remover uma base de dados é drop database, e o nome daquela base, tá certo? Se você colocar o if exists, se existir, remove, né? Senão não remove. É só para evitar um erro, porque se você pedir para ele remover uma base de dados que não existe, ele vai dar um erro. Então, o conceito de esquema foi incorporado no SQL2 e nada mais é para você organizar um banco de dados com algumas coisas atreladas a ele, né? Não só as tabelas, como também restrições, triggers e visões, tudo englobadinho num pacotinho, assim. Nós não vamos focar muito, e no MySQL especificamente, o esquema não tem tanto efeito quanto no PostgreSQL, tá certo? Então nós vamos pular algum desses slides e estamos trabalhando apenas com as bases de dados comuns. Então já vimos como criar as bases de dados. Vamos ver agora como criar tabelas, né? Então criar tabelas é o create table, e aí você vai especificar, por exemplo, esse exemplo aqui, né? Ele especifica os atributos. Então, nome, que é um string de até 20 caracteres, CPF, que é um varchar, né? String de até 14 caracteres, e assim por diante. E depois coloca aqui restrições também. Restrições de chave primária, restrições de CPF único, enfim. Então, no create table, você já deve especificar todos os atributos e o domínio dos atributos, como também especificar as chaves. Você já pode especificar chaves. Depois nós vamos ver que também nós podemos especificar chaves depois, né? Quais são os tipos de base de domínio, né, que é permitido num SGBD? Então aqui faz parte da linguagem de definição, né, de dados. DDL, isso aqui é importante, tem que saber o que significa DDL, né? Linguagem de definição de dados. Então, domínio dos dados, esse daí não confundir com a outra linguagem que é a DML, né? Linguagem de manipulação de dados. Pode cair na prova, isso é importante. Então, quais são os tipos de dados que temos? Todos esses aqui. Tipos numéricos, a gente tem o integer, o int, que são os mais comuns. Aqui nós temos os pequenos, os grandes e os reais, né? Float, double. Então, o double é o que tem uma precisão grande de números com ponto flutuante. O big int é para números inteiros grandes. O int é o padrão. Então você vai preferir utilizar o int, a não ser que você saiba que vai ter muitos dados, muitas entradas, então você coloca o big int. E se você precisar de pontos flutuantes, então você vai estar querendo trabalhar com float ou com double.
certo? Um padrão assim. Cadeia de caractere, normalmente nós vamos estar utilizando o varchar, porque aí nós especificamos o tamanho, número de caracteres que nós temos no varchar. Né? Tem alguns tipos, como os booleanos também, mas principalmente nós vamos estar mexendo com esses dois aqui e com os de data, timestamp, que são para manipular tempo. Então, no trabalho, vocês também podem focar mais nesses tipos que eu falei. Então, drop table é jogar fora a tabela, excluir uma tabela, né? Excluir uma tabela. E agora vem a questão mais complicadinha, que são restrições de integridade do banco de dados, né? Para que servem as restrições de integridade? Visa garantir que usuários que estão autorizados no sistema, tudo mais, eles não façam algumas operações que tornem os dados inconsistentes. Por exemplo, se você tiver que todo produto da loja deve pertencer a uma categoria, então você adiciona essa restrição de integridade de chave estrangeira, vamos supor. Então, em nenhum momento, nenhum usuário pode ir lá e alterar. Por exemplo, vai que ele deleta a categoria. E aí todos aqueles produtos, eles fazem o que então? Eles ficam com categoria nula, eles são deletados juntos da sua loja, o que é para acontecer com eles? Essas restrições de integridade então visam especificar isso, que o seu banco de dados fica sempre com um formato consistente, os dados que estão ali. Então a gente vai ver que para isso, nós fazemos restrições de chave, restrições de integridade referencial e restrições de domínio. Então primeiro, restrições de chave. Nós estudamos que tem as chaves primárias e chaves candidatas, né? As chaves candidatas são aquelas que... Bom, uma é a chave primária, que você sempre define, né? Uma chave primária numa relação. Porém, pode ter outras chaves, e aí você define elas como chaves candidatas. E elas podem ser definidas como usando unique. Então, esse unique significa que é único, né? Por exemplo, todo CPF é único, né? Se o CPF não for na entrada daquela pessoa, né? Se ele não for a chave primária, você pode definir ele como uma chave candidata usando unique. Então, como você faz isso? Você põe unique e aí o atributo aqui dentro. Se for mais de um atributo, você faz assim, separa por vírgula e vai colocando eles aqui. Isso significa que aquele conjunto de atributos é único. Por exemplo, você tem uma base de dados, vamos supor, e aí numa base de dados você tem lá várias disciplinas. E várias turmas, né? Então você sabe que se você definir que a disciplina é única, não vai dar certo, porque vai ter, na verdade, várias entradas, várias tuplas, onde tem aquela disciplina, por exemplo, banco de dados turma 1, banco de dados turma 2, banco de dados turma 3, né? Algoritmo de programação turma 1, algoritmo de programação turma 2. Então, o nome da disciplina em si não é único. O primeiro atributo como nome de disciplina único. Porém, se você juntar o par nome de disciplina e número de turma, aí sim é único. Porque você só vai ter uma entrada de banco de dados turma 5, só existe uma na faculdade, certo? Banco de dados turma 2, só existe uma. Então você poderia colocar unique, né? Poderíamos colocar assim. Unique nome, disciplina e número, turma. Isso aqui estaria certo num banco de dados que juntasse turma e disciplina, porque nunca terá mais de uma entrada com mesma disciplina e mesma turma. Certo? Então, aí, e se nós quisermos definir chaves primárias? É da forma como mostra aqui. Então você está create table, empresa esquema, dependente. Esse empresa esquema é o nome do banco de dados e o dependente é o nome da tabela. Você coloca os atributos, CPF, nome dependente, sexo, data de nascimento, parentesco, cada um com seu domínio, né? E aí coloca constraint, dependente pkey, esse pkey aqui é primary key, né? Primary key, e aí escreve primary key e FCPF, nome dependente, que ele significa o quê? Olha, quem é chave estrangeira aqui é o conjunto do FCPF e nome dependente. Então, nunca vai existir uma entrada independente que
tenha o mesmo nome e se refira ao mesmo CPF, né? No caso é o funcionário da empresa. Então nunca vai ter dependente com o mesmo nome atrelado a ele. É isso que se especifica aqui. E isso é a chave primária dessa tupla. Então no caso essa chave primária tem 2 atributos. Ou você poderia criar um ID aqui e aí colocar primary key ID. Também é uma modelagem válida, é muito utilizada. Principalmente porque o banco de dados processa muito mais rápido números inteiros. Então se você criar um ID e colocar como chave primária o ID, isso também é uma modelagem muito boa, muito aceitável e muito utilizada. Porém, vamos supor que nós queremos colocar chave primária com esses 2 nomes, os 2 atributos. Então nós fazemos desse modo aqui. Abre parênteses e coloca os 2 atributos. Ok. Agora vamos para outra restrição, que é de integridade referencial. Bom, integridade referencial se refere àquelas chaves estrangeiras. Então elas precisam referenciar coisas válidas. Aqui, por exemplo, a gente tem curso, aí ele tem código, nome do curso. E aí o aluno, cada aluno tem um número de matrícula, que é seu código único. Nome, data de nascimento e código curso. Código curso é uma FK, ou seja, uma Foreign Key, chave estrangeira que aponta para o código do curso, que é a chave estrangeira da tabela curso. Então essa tabela aluno referencia a tabela curso. Então tem que ter uma integridade referencial que diz que todo código curso colocado aqui deve referenciar um curso válido existente na tabela de curso. É isso que nós queremos modelar. Então a gente cria, né, create table tal, aí a gente pode colocar lá dentro do create table um foreign key que vai colocar as colunas, né, ou a única coluna, references, a tabela que é referenciada, né, curso, e o nome da coluna que é referenciado normalmente é a primary key, ou seja, código. E aí que a gente pode especificar alguns tratamentos que devem ser utilizados caso a tabela mestre seja alterada. Então, por exemplo, caso curso que esteja aqui, nós deletássemos curso, o que é para acontecer na tabela de alunos? Por exemplo, curso de ciência da computação. E aí tem o João e o Pedro e o Felipe matriculados como alunos. O que acontece se alguém deletar a entrada, né, a tupla, em curso de ciência da computação? O que é para acontecer esses alunos, já que eles estão referenciando? É para eles serem deletados juntos? É para essa operação não ser permitida enquanto não deletar os alunos primeiro? O que é para acontecer? Por exemplo, aqui ele referenciou então, ó, criou. Quando ele criou o aluno, ele criou aqui os atributos do aluno, criou a restrição de código de curso, referenciou a essa tabela curso, foreign key código curso, referências curso código, e aqui ele colocou on update no action e on delete no action. Esse on delete no action significa se deletar o curso que está referenciando, não permitir essa ação. Ou seja, ele não vai permitir deletar o curso enquanto houver alunos referenciando. O que um usuário então vai ter que realizar? Primeiro ele precisa deletar todos os alunos que referenciam aquele curso para depois ele deletar aquele curso. Então isso que é o tratamento no action. E aí existem outros tratamentos possíveis, que são o cascade, propaga a ação, ou seja, se você deletar o curso, você também deleta os alunos juntos. Também é uma opção bem utilizada. O set null, que também é bom. Por exemplo, então se ele deletar o curso, ele coloca nulo todos os cursos aqui. O código curso daqueles alunos é colocado nulo. E o set default, que mudaria o código curso aqui para valores padrão. Por exemplo, se eu definisse o padrão 0, que significaria, por exemplo, aluno sem curso. E aí o set default iria para 0. Caso eu colocasse aqui, né, no código curso integer default 0, né, eu colocasse esse atributo, o padrão dele é 0, por exemplo. E além disso, então eu estava falando do onDelete, né, que acontece quando nós deletamos o curso. Agora o onUpdate vai acontecer quando eu atualizar esse atributo de curso. Então, se eu mudar o código do curso de ciência da computação, não é mais 1904, vamos supor que agora é 1919. Aí teria que
atualizar aqui também. O que, que é para fazer? Se eu especificar as cascade, então é para ele atualizar junto, mudar aqui, de todo mundo que é aluno. Automaticamente mudaria, ou seja, propagaria a ação que eu fizesse na tabela mestre para a tabela que referencia. Agora, se eu fizesse o noAction, aí estaria proibido de mudar o curso enquanto eu não mudasse de todos os alunos. E se eu fizesse o setNull, então quando eu mudasse o curso aqui, então todos esses aqui ficariam nulos. Né? De qualquer modo, essas são restrições para você manter o sistema coeso. Né? As informações elas são consistentes. Não existe uma ação que é preferível, isso depende de cada decisor. Eu preferiria, por exemplo, onUpdate Cascade e onDelete eu preferiria noAction, que é para não pode deletar as coisas, o curso sem deletar os alunos antes. E o Cascade caso por acaso mude o código do curso, muda os alunos junto também. Entendeu? Mas isso são opções e opções, não é mesmo? Agora vamos falar do check. Então, a restrição de domínio de atributo, nós podemos fazer assim, uma restrição, onde aqui, por exemplo, nesse exemplo, departamento, tal, departamento, e aí no departamento você coloca o nome restrição check, aí esse check aqui especifica que o número do departamento precisa ser maior que 0, ou seja, não existe departamento -1, -2, e o número do departamento também precisa ser inferior a 20, porque, enfim, eu especifiquei isso, que minha empresa não tem tanto departamento, e eu quero que seja então dentro desse intervalo. Se eu construir essa constraint aqui, então aquilo ali vai forçosamente, né? Se eu tentasse inserir um departamento fora desse padrão, daria um erro. Então eu vou mostrar agora para vocês um exemplo disso. Então olha aqui, ó, executando aqui no nosso banco de dados, né? Vamos primeiro deletar essa tabela aqui. Eliminate. Então eu estou criando uma tabela, persons, né, pessoas, em inglês, ID, último nome, primeiro nome, age, estado. E aí eu quero construir uma... Imagina que isso aqui é uma tabela de pessoas do Detran. E aqui CNH, né, então pessoa que conseguiu a CNH. Eu especifico o seguinte, a idade precisa ser maior ou igual a 18 e o estado precisa ser Mato Grosso do Sul. Então inserir essa restrição aqui. Aí quando eu for inserir uma pessoa, então ID 1, sobrenome Silva, nome primeiro Pedro. Aí aqui na idade vamos supor colocar 15, né? Ou seja, menor de idade. Já vai estar bloqueado lá. Colocar Mato Grosso do Sul aqui. Ó, ele dá um erro. Constraint CNH persons failed. Por quê? Essa idade aqui está errada. Então vamos pôr 18 anos, agora o Pedro... E o Pedro é de Mato Grosso do Sul, né? Então ele foi. Agora, e se eu colocasse o seguinte, ó. João Souza, vamos por João. E aí, idade 20, tranquila a idade, porém ele é de São Paulo. Aí já não pode, porque eu especifiquei aqui que o estado precisava ser igual a MS, né? Então esse aqui é um check que você faz para especificar o domínio das coisas que você quiser. Então essa é uma restrição de domínio. Agora, vou mostrar um outro exemplo para vocês. Eu vou mandar esse arquivo, tá? Então vocês poderão testar aí no computador de vocês. Eu também quero... Deixa eu eliminar esses bancos de dados, que eu vou executar aqui. Então esse é um código para gerar a chave primária. Olha só. Então aqui persons, né? ID, last name, first name, age. Então eu estou colocando como chave primária o ID. Então cada pessoa vai ter um ID único. E também estou colocando como unique o par de idade e sobrenome. Significa que nessa minha tabela aqui ninguém vai existir que tenha a mesma idade e também o mesmo sobrenome. Então eu vou inserir uma pessoa aqui. Silva, Pedro, idade 18. Ok. Agora vou tentar, vou alterar aqui mesmo, vamos fazer o seguinte, tentar colocar o mesmo ID, colocar, sei lá, João. João aqui, né?
Souza aqui. Mantendo o mesmo ID 1. Vai dar um erro porque a chave primária, certo? Está repetindo. Olha só, deu erro. Chave primária duplicada para primary. Então eu tenho que mudar aqui. Deu certo. Agora, olha só como está agora. A gente tem um Silva e um Souza. Ambos têm 18 anos. ID 1 e 2. Vamos criar um com ID 3. Agora vamos testar essa chave unique. Eu vou tentar adicionar uma outra pessoa com sobrenome Silva. José. E tem que dar erro, porque eu vou pôr a mesma idade, que é 18, e vou pôr também o mesmo sobrenome Silva. Ele tem que dar erro, porque eu falei que o sobrenome e a idade, esse par é único, né? Então, olha aqui, a entrada 18 Silva duplicada para a chave age, entendeu? Isso aqui deu erro. Então, esse é um exemplo, né, de chave única com 2 atributos. Tá vendo aqui, ó, essas chaves prateadas aqui mostra que faz parte de um índice, né? Dessa chave aqui, ó. Essa chave contendo 2 colunas. Tá certo? Único? Sim. Enquanto o chave primária, né, sempre é único, sim. Então, e ó, nulo. O age pode ser nulo, né? Então, chave candidata pode ter um atributo nulo. Então aqui foi um exemplo de chave primária e chave candidata. Aí agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cascade e delete, propagação das restrições. Vamos executar esse código aqui. Então aqui criou pai e filho. Ó, então no pai a gente tem aqui 5 pais: João, Mário, Renato, Emerson e André. E aqui nos filhos a gente tem, né, alguns nomes de filhos, IDs de filhos, e eles referenciam quem é o pai deles. Ou seja, o João e o Mário, ele referencia o ID pai 1, que é quem? Um pai chamado João também. Aqui os nomes estão tudo igual, né? Ó, o Renato e o André referencia o 3, que é o Renato, o pai. Pelo jeito que tem vários júniors, né? Então, o que acontece se a gente deletar, né? Olha só como nós especificamos esse filho aqui. Create table filho. Nós colocamos... deixa eu puxar mais para cá, né, para ver melhor. Mas nós colocamos assim. ID filho, que é a primary key. Nome do filho. ID pai. E aqui constraint. Chave estrangeira ID pai, foreign key, né? Pai, ID pai. E aí, on delete, set null. Ou seja, se nós deletarmos o pai, é para botar nulo no atributo que referencia o ID pai na tabela filho. E se nós atualizarmos o ID do pai, é para propagar com cascade. Então, primeiro vamos testar atualizar. Então, a gente vem aqui em pai e altera, por exemplo, do Renato, que é esse ID 3, a gente vai botar 99. O que vai acontecer em filho? Olhando filho, olha aqui. Esses dois que eram filho dele, atualizou para 99, o Renato e o André. Né? Atualizou porque eu coloquei cascade na cláusula onUpdate. E agora, se eu colocar set null na cláusula onDelete, então o que deve acontecer se eu deletar lá? Ele deve botar nulo. Certo? Então eu venho aqui em pai, ó, deleto Renato. Coitado do Renato, sumiu. O que acontece com os filhos? ID pai, nulo. Entendeu? Ó, tá nulo. Então, isso foi porque aqui no onUpdate eu coloquei onDelete eu coloquei nulo. Agora, se eu colocasse cascade, aí ele também seria deletado. Seria deletado junto. Quando eu deletasse um, eles deletariam os outros, tá certo? Por exemplo, vamos testar aqui. Elimina tudo. Vamos executar de novo esse código aqui, porque agora tem cascade. Então agora tem cascade para delete. Então aqui no filho, né, tem todo esse pessoal aqui. Vamos deletar o pai 1, ó. Vai sumir o João e o Mário. São esses dois primeiros.
PID ID 1, vou apagar aqui. Ó, sumiu eles. Foram deletados juntos. Tá certo? Então essa é a diferença, né? Cascade, set null ou no action. No action impede, né, a nossa ação. Ok, pessoal. Então agora esse último código aqui é um código que mostra o check, né? O check acho que deu para entender bem como que funciona. Precisa respeitar isso aqui. E esse aqui é o para adicionar chave estrangeira. Depois que nós já adicionamos, já criamos a tabela. Vamos supor que lá no trabalho vocês criam a tabela, né? Criou a tabela e depois fala, precisa adicionar chave estrangeira. Então pode usar esse código aqui, que é alter table. Aí adiciona chave estrangeira e aqui on delete on update. Lembrando que on delete on update é opcional. Se você não quiser especificar isso aqui, você não precisa pôr. Ok? É isso aí. Então, vamos dar por encerrado esse vídeo, porque já ficou meio grande. E o próximo a gente continua com a linguagem de manipulação de dados, com insert, delete e update.